Olá, você sabe qual foi um dos arquétipos que mais me ajudou? Eu sou a professora Vanessa do Portal Desperta Luz e nesse vídeo eu vou contar para você um arquétipo que foi muito importante para mim em 2022. Antes de falar sobre o arquétipo, se você gosta desse tipo de conteúdo holístico, aproveita para seguir agora o meu canal e, se você gostar, curtir, compartilhar esse vídeo para que eu possa continuar produzindo outros temas como esse. Bom, como que eu cheguei nesse arquétipo, né? É um arquétipo que não é muito conhecido. E o que aconteceu? No segundo semestre de 2021, eu aprofundei e intensifiquei bastante os meus estudos em arquétipos. Algumas coisas começaram ali a sair da linha e eu comecei então a aprofundar os meus estudos nessa área. Eu estudo desde 2017, mas nessa época, segundo semestre de 2021, como eu aprofundei bastante os estudos, eu comecei a testar mais então o uso dos arquétipos. No meio do ano passado, no caso 2022, o que aconteceu? Eu adquiri um e-book com o perfil de diversos arquétipos, tanto para estudo quanto para ampliar o meu repertório de possibilidades. E quando eu estava lendo o e-book, eu encontrei então esse arquétipo que me chamou a atenção, né? Era um arquétipo que falava sobre prosperidade, abundância, conexão sutil. E sempre é interessante vocês saberem que quando eu encontro um arquétipo que eu acho interessante, né? Então se eu vejo ali o perfil e considero interessante, acho que pode ser que esteja de acordo com o meu momento, eu começo a fazer uma intensa pesquisa sobre este arquétipo. Isso é muito importante, pessoal, não é assim, eu vi um vídeo, né, ou eu li alguns atributos daquele arquétipo, então eu já vou colocar na minha vida e, né, entregar na mão de Deus. Não é assim. Eu começo a assistir uma série de vídeos, né, de perspectivas diferentes, de pessoas que tiveram experiências diferentes com aquele mesmo arquétipo, né? Se tem material escrito, eu leio o material escrito, analiso bem se realmente aquelas qualidades positivas é o que eu estou precisando e que eu estou disposta a ativar naquele momento. Analiso também os aspectos da sombra que podem emergir, porque eu sei que eles vêm com muita força, então se nós não estamos preparados para lidar com o outro lado da moeda, o uso de um arquétipo pode ser desastroso, né? Não é um brinquedo, digamos assim. Você tem que estar disposto a aprender com o arquétipo, ou seja, se abrir a enxergar percepções de uma forma diferente. Isso pode ser um processo bastante difícil e doloroso, né? Então eu faço essa intensa pesquisa antes de utilizar, e mesmo assim, às vezes, ainda não tenho o resultado que eu gostaria, tá? Então é importante que vocês também façam esse estudo aprofundado antes de ativar um arquétipo. E aí, é uma pergunta que sempre surge, né? Posso utilizar dois? Então, assim, se você não tem experiência em utilizar um, né, mais difícil ainda será combinar dois, né? São duas energias muito potentes. Então, é melhor você se entregar à energia de um arquétipo com força, com disposição, com vontade, do que fazer isso com dois arquétipos e não se sentir bem, né, depois. Bom, mas voltando então ao arquétipo, o que me chamou a atenção ali quando eu estava pesquisando? Que era considerado um arquétipo de catarse, além das outras qualidades que ele tem, que eu já vou falar quais são. E como eu estava com um ano bastante conturbado e eu estava com a sensação de que eu estava patinando no mesmo lugar e não estava conseguindo sair do lugar, sabe? Quando você parece que você está assim no olho de um furacão e você não consegue sair dali, eu tinha essa sensação. Eu já tinha transposto ali algum período de apatia, né, de desmotivação mesmo, e já estava fazendo movimentos para sair, mas eu não estava conseguindo. E quando eu vi que ele era um arquétipo de catarse, eu pensei, talvez seja o que esteja precisando, né? Quando a nossa vida fica paralisada, em qualquer aspecto, né, da vida, geralmente é porque nós temos ali alguns aspectos guardados no nosso inconsciente que estão criando resistência para viver a vida, para fluir com a vida, tá? Então existem diversas formas de você colocar esse conteúdo para fora, né? Existem ferramentas de PNL, você pode fazer um tratamento psicológico, uma psicanálise, sabe? Pode utilizar sonhos como base de estudo, enfim, existem diversos recursos. Mas isso nem sempre é tão fácil de colocar em prática. E eu pensei, ok, né? Vamos colocar esse arquétipo de catarse para ver se eu consigo fazer essa limpeza interior, né? E passar então para um outro patamar, digamos assim, mais rápido. E nesse sentido ele foi muito, muito bom para mim. Eu não sei se talvez eu estava no momento de fazer essa limpeza, então por isso que eu falo, pode ser que para mim tenha dado certo e para outra pessoa não dê, tá? Então assim, talvez eu estava naquele momento preparada para soltar tudo aquilo que estava enraizado dentro de mim, que não estava me fazendo bem,
porque é um arquétipo de desapego, né? Então, quando nós fazemos a catarse, nós estamos desapegando de padrões que não estão nos fazendo bem, né? Colocando para fora as dores que nós conservamos guardadas e nas quais nós estamos apegados de alguma forma, né? E assim, foi muito interessante. Agora, o que acontece? Qual que é o outro lado da moeda? Eu fiquei cerca de um mês chorando muito, quase diariamente. Então, assim, foi uma limpeza interna muito intensa, tá? Qual é o arquétipo, professora? A senhora está falando e até agora não falou. Vocês vão se surpreender, mas é o arquétipo do búfalo. Eu jamais tinha imaginado em usar esse arquétipo, né, que na verdade é um animal de poder, o búfalo, até porque ele tem aquele aspecto, né, até um pouco assustador, né, um animal grande, né, pesado, tem aquela expressão dele forte, né, e eu confesso, assim, que quando eu li, eu não levei muita fé, mas eu estava tão disposta a sair daquela situação, daquela sensação desagradável, que eu encarei ali o desafio, né? Então, assim, pessoal, o arquétipo do búfalo, ele vai ajudar no processo da catarse, ou seja, a soltar aqueles padrões que não estão fazendo bem. Então, entendam que quando nós estamos em processo de catarse, as dores que estão escondidas vão vir à tona, tá? Então, não é um arquétipo, assim, gostosinho, sabe? Não é um arquétipo confortável, não é um arquétipo que vai fazer você se sentir mais feliz, mais bonita, mais sensual, ou mais abundante, mais próspera. Isso até é uma consequência que eu já vou falar sobre isso, tá? Mas a pessoa tem que estar disposta a permitir que a dor que esteja guardada venha à tona e seja liberada. Então, se esse não é o seu objetivo, não é para você esse arquétipo, né? Pelo menos para mim ele funcionou muito, muito, muito bem nesse sentido, tá? Mas, por outro lado, se nós evitamos de olhar a dor que está escondida e que está promovendo todo o caos na nossa vida externa, podemos usar o arquétipo que for, ele não vai atuar de uma forma positiva, porque eu preciso limpar antes aquilo que está me bloqueando, tá? Então, é só colocar o arquétipo, não adianta. Tem que entender que ele pode vir a trazer esse desconforto, trazer lembranças dolorosas, né? Trazer o choro à tona para que você possa realmente liberar. Tá? Então, isso precisa ficar muito, muito claro. Se é o que você está buscando nesse momento da sua vida, dentro do seu processo, então ele pode ser muito útil. Além disso, o arquétipo do búfalo também é considerado um arquétipo de aterramento. O que isso quer dizer, né? Todos os animais de poder que têm as 4 patas no chão, né, como é o caso do búfalo, né? Então, quando eles têm os 4 apoios no chão, é considerado um arquétipo de aterramento, um arquétipo que faz com que você volte a ficar sólido no plano da matéria. Porque quando as coisas estão difíceis, nós queremos fugir, sumir, né, desaparecer. Então esse arquétipo ele faz com que você crie raízes, digamos assim, no plano material e encare os problemas de frente. Então tem essa outra vertente aí também associada ao búfalo. É considerado um arquétipo de prosperidade, de abundância, de fartura, a partir da sensação de que Deus proverá, entende? Então sabe quando você começa a desenvolver uma confiança no Criador, uma confiança de que tem uma força maior te sustentando, te levando adiante, né? Dando um jeito de que aquilo que precisa chegar até você chegue. Então é um arquétipo que também trabalha a fé. Vejam que são atributos que são importantes no momento de uma catarse, né? Ela geralmente acontece quando nós estamos assim, desesperados, ou no fundo do poço, ou desmotivados, ou tristes, né? Ou sem saber para onde ir. Então ele traz todos esses atributos ao mesmo tempo. O aterramento, que é a conexão com o plano material, a conexão com o sutil, a confiança, a fé em Deus de que tudo vai ficar bem, né? Traz a prosperidade, que geralmente a prosperidade é abalada quando nós não estamos numa boa fase interna. Também ajuda a melhorar o nosso poder pessoal, então restaurando a autoconfiança em si, né? Outro ponto interessante do búfalo é que ele conecta com a sabedoria ancestral. Então, de repente, você pode trazer a sua ancestralidade com você através desse arquétipo, né? Fortalecendo as suas bases. É considerado também um arquétipo de integração, ou seja, se você se sente fragmentado, né? Isso também costuma acontecer em fases muito difíceis da vida, parece que você foi quebrado em pedacinhos. Esse arquétipo ele ajuda a restaurar a nossa integridade, né? Então, são atributos lindos que ele tem. E também ajuda a despertar a nossa generosidade, porque quando estamos numa fase dolorosa, tendemos a nos fechar, né? A trancar o nosso receber, justamente porque, de alguma forma, a vida pareceu muito dura. Então, ele volta a abrir esse receber e também o dar, né? Para que haja um fluxo equilibrado na vida. Então, assim, são muitos benefícios. Eu lembro que eu sentia, como eu falei, chorei muito nesse mês, assim, parece que tinham aberto as portas do choro, né? Mas era um choro, assim, gostoso, e eu sentia uma sensação realmente como se eu estivesse sendo carregada por Deus, assim, sabe?
como se eu estivesse sendo abraçada. Então foi uma sensação muito boa ao mesmo tempo em que era dolorosa, entende? Agora, algumas ressalvas ali, né, que precisam acontecer. Ele não é indicado para ser utilizado por muito tempo, justamente porque ele traz essa catarse intensa, tá? Então, um período de um mês e meio, assim, seria o máximo sugerido para o uso do búfalo, justamente porque pode ser que você comece aí a passar da catarse para a exaustão, tá? Então, quando você percebeu que já limpou bastante, né, e que já está se sentindo melhor, aí já é recomendável trocar. Eu lembro que eu usei por cerca de um mês e uma semana mais ou menos, mas eu lembro assim que foi um dos arquétipos assim que eu mais fiquei grata quando eu troquei, assim, porque ele me fez realmente muito bem. Outro ponto importante, pode despertar a agressividade se a pessoa já tem essa tendência, né? Até porque o búfalo ele é um animal forte, tá? Então tem que ficar atento para isso, para ver se não está aí se tornando muito agressivo com as pessoas. Também pode uma outra polaridade, acabar despertando a generosidade em excesso. Sabe aquela pessoa que se dá demais, né, justamente porque ela está em conexão com o todo, e isso pode desequilibrar o dar e o receber. Então, esses são os principais pontos de atenção em relação ao arquétipo do búfalo. No mais, realmente, se você está querendo fazer uma limpeza interior e está querendo uma ajuda nesse processo, o arquétipo do búfalo pode ser uma excelente escolha. E ele realmente, assim, foi muito marcante para mim, porque eu me surpreendi, ele me ajudou demais. Eu espero que vocês tenham gostado de saber mais sobre o arquétipo do búfalo. Eu lembro que eu faço atendimentos com tarô para autoconhecimento, com terapias holísticas também. Tenho mais de 30 cursos online e os links estão aqui na descrição do vídeo. Um grande beijo e até mais!